Meus queridos filhinhos, que bênção imensa poder estar com vocês mais uma vez aqui no meu cantinho de paz. Hoje, a avó Terezinha tem uma história para contar que fez meu coração transbordar de alegria e gratidão a Deus, Nosso Senhor e a Virgem Maria Santíssima. É uma história que prova que a fé, meus filhinhos, quando unida à sabedoria que Deus deixou na natureza, pode operar verdadeiros milagres, mesmo quando a ciência dos homens já não vê mais saída. Vocês sabem que a asma, essa doença que aperta o peito e rouba o fôlego, aflige mais de 20 milhões de brasileiros? É um número assustador, não é mesmo? E o mais triste é que muitas dessas almas são crianças, pequeninos que mal começaram a vida e já enfrentam essa batalha diária. Crianças que não podem correr no parque, jogar bola com os amigos ou simplesmente respirar fundo sem sentir aquele aperto terrível. Os médicos, com toda a sua ciência, dizem que é uma doença crônica, que não tem cura definitiva, apenas controle. Receitam bombinhas, remédios fortes, corticoides, que aliviam por um tempo, mas muitas vezes trazem outros problemas, outros sofrimentos para nossos anjinhos. Mas hoje, meus filhinhos, eu vou contar para vocês como uma plantinha humilde, que talvez esteja aí no seu quintal neste exato momento, uma erva abençoada por Deus, desde os tempos mais antigos, transformou completamente a vida do pequeno Mateus, um menino de apenas 8 anos que os médicos, com toda a sua sabedoria terrena, disseram que precisaria de aparelhos para respirar pelo resto da vida. Uma sentença dura, não acham? Esta é a hortelã, meus queridos. Uma erva tão especial que o próprio São Francisco de Assis, aquele santo que falava com os passarinhos e amava todas as criaturas de Deus, cultivava em seu jardim lá na Úmbria. Dizem que ele usava a hortelã para fazer chás e ungüentos, que aliviavam os problemas respiratórios dos frades mais idosos do mosteiro. Uma planta que carrega em si o sopro divino da cura, a força da natureza que Deus criou, especialmente quando a preparamos com fé, com amor e com as orações certas que nos conectam ao céu. Vamos juntos descobrir como essa plantinha, guiada pela mão de Deus e pela fé de uma mãe, trouxe de volta a respiração livre e a alegria de viver para o pequeno Mateus. O pequeno Mateus, meus filhinhos, tinha apenas 8 aninhos quando enfrentou a pior crise de asma de sua curta vida. Imaginem só, uma criancinha dessa idade já carregando um fardo tão pesado. Ele era filho único de Dona Aparecida, uma mulher de fé inabalável, daquelas que rezam o terço todos os dias e confiam cegamente na providência divina. Mas mesmo com toda a sua fé, o coração de mãe estava apertado. Ela já tinha percorrido todos os hospitais da região, consultado os melhores especialistas, tentado todos os tratamentos que a medicina oferecia. Mas a asma do menino só piorava. Naquela noite fria de inverno, o ar parecia ainda mais pesado. Mateus começou a tossir sem parar, o peito subia e descia com dificuldade, e seus lábios pequeninos começaram a ficar roxos. Desesperada, Dona Aparecida correu com ele para o hospital mais próximo. Foi uma noite de angústia, de orações sussurradas, de lágrimas silenciosas no corredor frio do hospital. Os médicos o levaram direto para a UTI. Máscaras de oxigênio, aparelhos que apitavam, fios por todos os lados. Uma cena que nenhuma mãe deveria presenciar. Depois de 3 longos dias de incerteza, o médico-chefe chamou Dona Aparecida para uma conversa. Aquele olhar sério, aquela voz embargada. Ah, meus filhinhos, as mães conhecem bem esse momento. Foi ali que o mundo de Aparecida pareceu desabar. Senhora, disse o doutor com pesar na voz, o quadro do Mateus é extremamente grave. A asma crônica causou danos irreversíveis em parte dos pulmões dele. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas a verdade é que ele vai precisar de aparelhos de oxigênio para o resto da vida. E mesmo assim, qualquer esforço físico será perigoso. Esqueça a ideia de vê-lo correr no parque, jogar futebol. A vida dele terá muitas limitações. Imaginem a dor daquela mãe, meus queridos. Receber uma notícia dessas é como ter o coração arrancado do peito. Ela saiu do hospital sem rumo, caminhando pelas ruas, as lágrimas turvando sua visão. Foi então que, como um anjo enviado por Deus, ela encontrou Dona Conceição.
Uma senhora de 92 anos, conhecida no bairro por sua sabedoria com as ervas e por suas curas que muitos chamavam de milagrosas, Dona Conceição, com seus olhos cheios de bondade e compreensão, viu a dor estampada no rosto de Aparecida. "Minha filha", disse Dona Conceição, segurando as mãos trêmulas de Aparecida, "não perca a fé em Deus e na Virgem Maria. A medicina dos homens tem seus limites, mas o poder de Deus é infinito. Tenho algo que pode ajudar seu menino, uma receita antiga que aprendi com minha avó, que aprendeu com a dela, mas você precisa acreditar com todo o seu coração e seguir tudo direitinho, sem falhar um dia sequer, por 21 dias. É um ciclo de cura, um tempo sagrado." Dona Conceição, então, com toda a paciência e carinho, ensinou a Aparecida um preparo especial de hortelã com mel puro e limão siciliano. Um xarope que deveria ser feito todas as manhãs, antes mesmo do sol raiar, enquanto se rezava com fervor a oração de São Brás, o santo protetor da garganta e dos pulmões, aquele que intercede por nós contra os males respiratórios. O ritual era simples na aparência, mas exigia uma fé profunda e uma disciplina rigorosa. "Olhe bem, minha filha", disse Dona Conceição. "Você vai precisar de 3 ramos de hortelã bem fresca, viçosa, colhida antes do primeiro raio de sol tocar a terra. Lave essas folhas com água benta, se tiver, ou com água pura, enquanto reza um Pai Nosso pedindo a bênção de Deus sobre aquele remédio. Depois, coloque as folhas numa panela pequena, de preferência de barro ou vidro, nunca de alumínio, pois o metal pode alterar as propriedades da planta. Junte 1 copo de água filtrada, daquela bem pura. Leve ao fogo baixo e deixe ferver por exatamente 7 minutos. 7, minha filha, é um número sagrado, o número da perfeição divina. Nem 1 minuto a mais, nem a menos. Coe o líquido ainda quente com um pano limpo. Enquanto ele amornia, adicione 1 colher de sopa de mel puro, de abelhas que colheram o néctar das flores sob o sol de Deus. E então, esprema 7 gotas de limão siciliano, aquele amarelinho que traz a força do sol. Enquanto mexe suavemente, no sentido horário, como o sol caminha no céu, reze a oração a São Brás 3 vezes com toda a fé do seu coração de mãe. A recomendação era clara. O pequeno Mateus deveria tomar 1 colher de sopa desse xarope abençoado 3 vezes ao dia. A primeira em jejum, ao acordar. A segunda, ao meio-dia, quando o sol está mais forte. E a terceira, antes de dormir, para que a cura trabalhasse durante o sono. E durante esses 21 dias sagrados, Aparecida deveria acender uma vela branca para Nossa Senhora da Saúde todas as noites, pedindo a intercessão da Mãe Santíssima. Aparecida, agarrando-se àquela esperança como quem se agarra a uma tábua de salvação, seguiu tudo à risca com uma fé que contagiava. Nos primeiros 7 dias, Mateus ainda precisava usar o aparelho de oxigênio que o hospital havia mandado para casa. Era difícil vê-lo assim, mas Aparecida não desanimou. Continuou com o ritual, com as orações, com a vela acesa. No 8º dia, algo começou a mudar. Mateus acordou mais disposto e pediu para ficar sem o aparelho por algumas horas. Disse que estava se sentindo melhor, que o ar parecia entrar mais fácil. No 14º dia, ele já conseguia andar pela casa sem se cansar, até arriscou uns passinhos mais rápidos no corredor. E no 21º dia, meus queridos filhinhos, no dia que completava o ciclo de cura ensinado por Dona Conceição, aconteceu o que os médicos chamaram de remissão espontânea inexplicável. Aparecida, com o coração aos pulos, levou Mateus para fazer novos exames. O médico que havia dado a sentença de limitação eterna pegou os resultados, olhou de novo, franziu a testa. Os pulmões de Mateus estavam completamente recuperados, limpos. Não havia mais cicatrizes, não havia mais inflamação crônica. Era como se a asma severa nunca tivesse existido. O médico, um homem de ciência, acostumado a explicações lógicas, ficou tão impressionado, tão perplexo, que chamou outros colegas para verem os exames. Ninguém conseguia explicar. Ele então perguntou à Aparecida o que ela havia feito. Ela, com um sorriso sereno, apenas disse: "Rezei muito, doutor, e usei um chazinho que uma senhora me ensinou.
Hoje, meus filhinhos, passados 10 anos daquele dia, Mateus não é apenas um jovem saudável e cheio de vida. Ele descobriu um talento incrível para a natação. Tornou-se atleta e já ganhou 3 medalhas de ouro em competições estaduais. O mesmo menino que os médicos disseram que nunca poderia fazer esforço físico. Uma prova viva de que a fé e a sabedoria da natureza, juntas, podem reescrever destinos. A hortelã, meus queridos filhinhos, é muito mais do que um tempero ou um chá saboroso. É uma planta abençoada, com uma história rica que se entrelaça com a nossa fé. Como eu disse, ela é mencionada até na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus repreende os fariseus por darem o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé. Isso nos mostra 2 coisas. Primeiro, que a hortelã já era uma planta valorizada e cultivada naquela época. Segundo, que a fé e as boas obras devem sempre acompanhar nossos rituais e ofertas. Na medicina popular, a hortelã sempre foi usada para problemas digestivos e respiratórios. Nossas avós já sabiam do seu poder. E a ciência moderna veio confirmar essa sabedoria ancestral. Os cientistas descobriram que a hortelã contém um óleo essencial rico em mentol. O mentol, meus filhinhos, tem propriedades fantásticas. É broncodilatador, ou seja, ajuda a relaxar os músculos dos brônquios, abrindo as vias aéreas e facilitando a passagem do ar. É também expectorante, ajudando a soltar o catarro e anti-inflamatório, combatendo a inflamação que causa o inchaço e o aperto no peito na asma. Um estudo importante, feito aqui mesmo no Brasil, na Universidade de São Paulo, mostrou que o óleo de hortelã pode reduzir a inflamação dos brônquios em até 60%. É muita coisa, não é? Mas, como a avó Terezinha sempre diz, a ciência explica uma parte, mas não explica tudo. O que a ciência não consegue medir em seus aparelhos, meus queridos, é o poder imenso da fé, da intenção e da oração quando combinados com esses remédios naturais que Deus, em sua infinita bondade, colocou na terra para nos ajudar. Quando preparamos o remédio com amor, com a intenção pura de curar, com fé no coração e as orações certas nos lábios, estamos ativando uma energia divina. Estamos canalizando a graça de Deus para aquela planta, potencializando seus efeitos de uma forma que a ciência ainda não compreende totalmente. O mel, que usamos na receita, não está ali só para adoçar. O mel puro é um presente de Deus, mencionado mais de 50 vezes na Bíblia. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 24, diz: "Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos." O mel tem propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e ajuda a acalmar a tosse. E o limão, com sua vitamina C abundante, fortalece o sistema imunológico, as defesas que Deus nos deu para combater as doenças. E São Brás, que invocamos na oração, ele foi um médico e bispo que viveu na Armênia, no século IV. A história mais famosa conta que ele salvou uma criança que estava morrendo engasgada com uma espinha de peixe. Por isso, ele se tornou o santo protetor da garganta e dos pulmões, aquele a quem recorremos nas aflições respiratórias. Rezar para ele, enquanto preparamos o remédio, é pedir sua intercessão poderosa junto a Deus. Agora, meus filhinhos, prestem bem atenção que a avó Terezinha vai ensinar novamente, com todo o carinho, como preparar esse xarope milagroso para quem sofre com asma, bronquite, tosse persistente ou qualquer problema respiratório. Mas lembrem-se, sempre, a avó Terezinha respeita muito a medicina e os médicos. Este remédio natural é um complemento, uma ajuda divina, mas não substituam o tratamento médico sem conversar com o doutor de vocês. Está bem? Para o preparo, vocês vão precisar de 3 ramos de hortelã fresca, bem verdinha, cerca de 30 a 40 folhas. Copo de água filtrada ou mineral, 200 ml, colher de sopa bem cheia de mel puro. Se encontrarem mel de eucalipto, é ainda melhor para problemas respiratórios, mas o de laranjeira ou silvestre também servem. Gotas de limão siciliano. Se não achar, pode ser o Tahiti, mas o siciliano tem um perfume especial. Muita fé no coração e a oração de São Brás nos lábios.
O melhor horário para o preparo é bem cedinho, antes do sol nascer, ou ao entardecer quando o sol se põe. São momentos de maior energia na natureza. Lavem bem as folhas de hortelã, coloquem na panela com a água e levem ao fogo baixo. Assim que começar a ferver, contem exatamente 7 minutos no relógio. Desliguem o fogo, tampem a panela e deixem descansar por uns 10 minutos. Coem o chá, apertando bem as folhas para extrair todo o sumo. Enquanto o chá ainda está morno, não pode estar quente demais para não perder as propriedades do mel. Adicionem a colher de mel e as 7 gotas de limão. Agora vem a parte mais importante. Mexam no sentido horário, devagar, enquanto rezam. Com fé, a oração a São Brás 3 vezes. Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que estava prestes a expirar por causa de uma espinha de peixe atravessada na garganta, obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todas as aflições da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita, para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. Amém. Este xarope pode ser dado para crianças acima de 5 anos, uma colher de sopa, 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia, noite. Para crianças menores, entre 2 e 5 anos, meia colher de sopa já é suficiente. Abaixo de 2 anos, é melhor consultar o pediatra antes, por causa do mel. E lembrem-se, meus filhinhos, o tratamento completo, como fez Dona Aparecida, dura 21 dias, sem interrupção. A fé e a constância são a chave do milagre. Não adianta fazer um dia e esquecer no outro. Guardem o xarope em um vidro bem limpo, de preferência escuro, e conservem na geladeira. Preparem uma nova porção a cada 3 dias para garantir que as propriedades estejam sempre ativas. O remédio fresco tem mais força. Meus queridos filhinhos, a história do pequeno Mateus é um testemunho poderoso de que nunca, jamais, devemos perder a esperança. Mesmo quando o diagnóstico parece uma sentença, mesmo quando o caminho parece escuro, Deus tem seus planos e coloca em nosso caminho as ferramentas para a cura. A natureza é a farmácia de Deus, cheia de remédios abençoados, esperando para serem usados com sabedoria e fé. A hortelã é apenas uma dessas maravilhas. Se você ou alguém que você ama sofre com asma, bronquite ou qualquer dificuldade para respirar, experimente esta receita com fé. Compartilhe esta história, leve esta esperança para outras pessoas. Lembrem-se sempre das palavras de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. A fé move montanhas, mas precisamos fazer nossa parte, seguindo as orientações com disciplina, amor e confiança na providência divina. Agora me contem, meus filhinhos, de qual cidade e estado vocês estão assistindo a Vó Terezinha hoje? Adoro saber de onde vem o carinho de vocês. Deixem aí nos comentários. E se esta história tocou o seu coração, se este conhecimento pode ajudar você ou alguém que você ama, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma receita abençoada e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar essa corrente de fé e cura para muito mais pessoas. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo e Nossa Senhora da Saúde abençoem abundantemente vocês e suas famílias, trazendo muita paz, saúde e alegria. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus queridos filhinhos.